Você está a 10 mil metros de altitude. Olha pela janela e vê as nuvens lá embaixo. O sol brilha sem interferências. Tudo parece perfeito. Então surge a pergunta que ninguém se faz naquele momento. Por que o avião não sobe mais? Não é falta de potência. Não é alguma regulamentação arbitrária. Há algo que acontece acima de uma certa altitude que nenhuma companhia aérea comercial está disposta a arriscar. E quando você descobrir o que é, vai pensar nisso toda vez que embarcar em um avião. Nos próximos minutos, você vai entender por que existe um teto invisível no céu. Um limite que não aparece em nenhum mapa, mas que todo piloto do mundo respeita sem exceção. E no final, vou contar o que aconteceu quando um avião tentou ignorá-lo. O resultado é um dos incidentes mais extremos da história da aviação. Acompanha-me. Os aviões comerciais cruzam o Atlântico a cerca de 35 mil pés, aproximadamente 10.600 metros de altitude. Nessa altitude, o ar é de 3 a 4 vezes menos denso do que ao nível do mar. Isso traz uma enorme vantagem: menos arrasto. Menos arrasto significa menos esforço para os motores. Menos esforço significa menos combustível queimado. E o combustível, para uma companhia aérea, é quase tudo. Representa entre 30% e 40% de todos os custos operacionais. Cada pé de altitude bem aproveitado vale milhões de dólares por ano. Na verdade, existe uma técnica que poucas pessoas conhecem chamada subida em etapas. À medida que um avião queima combustível durante um voo longo, ele fica mais leve. E um avião mais leve pode subir um pouco mais sem perder eficiência. Assim, em voos de longa distância, os pilotos sobem em pequenos passos de altitude a cada poucas horas para continuar aproveitando esse ar mais rarefeito. É como se o avião estivesse constantemente ajustando sua posição no céu em tempo real. Portanto, a lógica diz: se mais alto é mais eficiente, por que não ir mais alto? Porque a partir de certo ponto, a física deixa de ser sua aliada e começa a trabalhar contra você. O primeiro problema: o ar rarefeito. Os motores a jato funcionam queimando combustível misturado com oxigênio. Ao nível do mar, isso não é problema algum. Mas, à medida que se sobe, o oxigênio disponível diminui. Acima de 12 mil metros, 40 mil pés, os motores de uma aeronave comercial começam a perder potência de forma significativa. Não repentinamente, não dramaticamente, mas constantemente, irreversivelmente e sem como compensar sem redesenhar completamente o motor. Mais potência para compensar a perda de oxigênio significa mais calor, mais desgaste, mais risco de falha. Não é uma opção que qualquer engenheiro aeronáutico consideraria. Mas esse não é o único problema. O segundo problema: asas que param de funcionar. As asas geram sustentação porque o ar flui sobre e sob elas, criando diferenças de pressão. Essa diferença é o que mantém a aeronave no ar. Mas se o ar for muito rarefeito, essa diferença de pressão praticamente desaparece. O avião precisaria voar muito mais rápido para compensar. E é aí que surge outro limite: a velocidade máxima, antes que a estrutura da aeronave comece a sofrer danos. Os engenheiros têm um nome para o ponto exato onde ambos os limites se encontram: o ponto crítico. Acima dele, o avião estola porque o ar é muito rarefeito. Abaixo dele, o avião excede sua velocidade estrutural e se desintegra. A uma certa altitude, essa margem entre os dois extremos se torna tão estreita que o voo se torna impossível de controlar. Os pilotos descrevem isso como caminhar na beira de uma lâmina de barbear. Um erro de cálculo em qualquer direção e não há volta. Para as aeronaves comerciais de hoje, esse ponto fica um pouco acima de 40 mil pés. O terceiro problema: tempo. Este é o que quase ninguém conhece. E é o mais perigoso. Se a 35 mil pés ocorrer uma descompressão repentina, uma janela se quebra, uma porta falha, os passageiros têm aproximadamente 15 a 20 segundos de consciência útil antes de ficarem incapacitados pela falta de oxigênio. A 45 mil pés, essa janela cai para menos de 10 segundos. 10 segundos para encontrar a máscara de oxigênio, para colocar, para ajudar a pessoa sentada ao seu lado. Não é suficiente. E as companhias aéreas sabem disso perfeitamente bem. O quarto problema, aquele sobre o qual ninguém fala. Mas há algo mais acontecendo nessas altitudes que quase ninguém menciona. Radiação. Ao nível do mar, a atmosfera age como um escudo.
Ela absorve a maior parte da radiação cósmica que chega constantemente do espaço. Mas a 10.670 metros, 35 mil pés, esse escudo é muito mais fino. Um passageiro em um voo transatlântico recebe aproximadamente a mesma dose de radiação que uma radiografia de tórax. Para alguém que voa ocasionalmente, isso não é problema algum. Mas para pilotos e tripulantes que acumulam milhares de horas de voo por ano, é um fator que as autoridades de aviação monitoram ativamente. E se isso acontece a 10.670 metros, 35 mil pés, imagine o que ocorreria a 15.240 ou 18.290 metros, 50 mil ou 60 mil pés. A exposição dispararia. Mais um motivo pelo qual esse teto invisível faz todo o sentido. Mas e quanto aos aviões militares que voam mais alto? O SR-71 Blackbird, a aeronave de reconhecimento mais rápida já construída, atingiu altitudes acima de 85 mil pés. Mais que o dobro da altitude de um Boeing 737. A diferença é que seus pilotos usavam trajes pressurizados, praticamente idênticos aos dos astronautas. Não havia passageiros, sem bagagem, sem serviço de bordo ou telas de entretenimento. Era uma máquina de guerra construída para um único propósito. Compará-la a um Airbus A320 é como comparar um carro de Fórmula 1 a um ônibus urbano. O projeto de uma aeronave comercial é uma negociação constante entre eficiência, segurança, custo e escala. E esse equilíbrio ideal, após décadas de engenharia, situa-se entre 30 mil e 40 mil pés. Mas e se esse equilíbrio fosse rompido? Voo 143 da Air Canada. Um Boeing 767 em rota entre Montreal e Edmonton. A 41 mil pés, ambos os motores pararam. Completamente. Sem aviso prévio. O motivo? Um erro de cálculo na quantidade de combustível. Alguém confundiu quilogramas com libras. O avião ficou literalmente sem combustível em pleno voo. O que se seguiu é um dos incidentes mais incríveis da história da aviação. O piloto, Robert Pearson, também era piloto de planador nas horas vagas. Isso salvou a vida de todos a bordo. Sem motores, sem pressão hidráulica total, sem a maior parte dos sistemas elétricos. Pearson planou com um Boeing 767, um dos maiores aviões do mundo, e pousou em uma pista de corrida abandonada em Gimli, Manitoba. Mas o que pouquíssimas pessoas sabem é que havia uma corrida de carros acontecendo naquela pista naquele exato momento. Havia pessoas no chão, famílias, crianças. O avião pousou enquanto a multidão corria em todas as direções. O trem de pouso dianteiro não se estendeu devido à falta de pressão hidráulica. O nariz da aeronave atingiu o solo, o avião derrapou e ainda assim ninguém morreu. Nenhuma fatalidade. 61 passageiros e 8 tripulantes, todos vivos. Mas esse pouso só foi possível porque o avião tinha altitude suficiente para planar por mais de 96 quilômetros, para ganhar tempo, para pensar. Altitude não é apenas eficiência, é margem de erro, é o tempo que um piloto tem para resolver o impossível. Então, por que os aviões nunca voam mais alto do que isso? Não porque tecnicamente não consigam atingir essa altitude, mas porque, além de um certo ponto, cada metro ganho em altitude é um metro perdido em segurança, em controle, em espaço para reagir. Os motores perdem oxigênio, as asas perdem sustentação. Os passageiros perdem os segundos que fazem a diferença em uma emergência. A radiação aumenta e o piloto perde a margem que o separa do irrecuperável. 40 mil pés não é um limite arbitrário. É o resultado de décadas de acidentes investigados, de engenheiros que aprenderam com cada falha, de pilotos que sobreviveram para contar o que aconteceu. É o ponto exato em que a física, a fisiologia humana e a engenharia aeronáutica chegaram a um consenso. Na próxima vez que você estiver em um avião e olhar pela janela, saberá que aquele teto invisível existe, que não é o limite da tecnologia. É um limite calculado com precisão para que você chegue ao seu destino. E isso, de alguma forma, faz com que voar pareça diferente. Quer saber quais outros sistemas de segurança funcionam silenciosamente sempre que você voa? O próximo vídeo vai te surpreender.